dois do meu lado, rápido. Vem aqui, Samuel, do outro lado. Do outro lado. Eu vou começar com o Passe. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje à noite nós vamos trabalhar um assunto muito importante e hoje eu não estou sozinho, eu estou na companhia de dois coleguinhas, dois amiguinhos e eles vão se apresentar para vocês. Eu vou começar por esse rapazinho aqui. Quem é você? Samuel Natan. Certo. Quantos anos você tem? 6. 6 anos. Quem é você? Renata Noemi. Quantos anos você tem? 8. 8 anos. Bem, hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante. Eles vão estar aqui comigo, porque nós vamos falar como ensinar as criancinhas em tempos de pandemia. E nós vamos ter a companhia da professora, parece mais, isso, da professora, pesquisadora, coordenadora, diretora, Vanja Terra, missionária, N qualidades, qualificações, que faz dessa noite muito especial para nós, que nós vamos falar de um assunto muito importante, é de como cuidar desses anjinhos aqui, dessas crianças lindas do nosso Brasil, das nossas igrejas, que são o futuro de nossas igrejas. Então é um assunto muito importante. Está conosco hoje, então, a professora Vanja, que logo já estará aqui conosco. Eu já agradeço a presença de quem está aqui conosco. Clique no aviãozinho, envie para outros amigos, outras pessoas, para eles nos acompanhar, porque hoje a noite promete. Com certeza a live está imperdível hoje, com a presença da professora Vanja Terra. Não é isso, Samuel? Não é isso, Renato? Ah, certo. Vocês estão vendo? Essas crianças, sem dúvida, são extremamente importantes para que nós demos continuidade, possamos capacitar essas crianças para que eles fiquem em nossos lugares. Por quê? Nossos lugares, porque nós não somos pessoas insubstituíveis, mas precisamos ajudar essas crianças para que eles possam fazer bem melhores do que nós esse trabalho. Então, eu estou aqui com a presença deles, dois que serão nossos telespectadores e nossos exemplos hoje para essa live, tá bom? Eu já convido você a ficar conosco, clique nesse aviãozinho e envie para os seus amiguinhos, né, Samuel? Sim. Certo, né, Renata? Sim. Ok, já tem algumas pessoas aqui conosco. Nós temos o papai do Samuel e o papai da Renata, que já estão presentes, que é o pastor Nonato, e a nossa palestrante de hoje, nossa conferencista de hoje já está entrando. Daqui a pouco ela já está aqui conosco, se fazendo presente. A gente já agradece. Com certeza ela já vai entrar aqui conosco. E vocês dois vão se apresentar de novo para ela, que é a professora Vanja Terra, psicopedagoga, especialista na área de educação infantil. E hoje ela vai nos ensinar como devemos continuar cumprindo essa missão tão árdua, difícil, desafiadora, que é ensinar nossas crianças, que são o futuro das nossas igrejas, da nossa denominação, do nosso Brasil e do mundo. São essas crianças aqui. Aí nós estamos com 2 vezes o profeta Samuel Natan e com a Renata Noemi. Então, já convido a todos mais uma vez, vamos já aqui enviar para os nossos amiguinhos para poder participar conosco dessa live tão importante que faz luz hoje. Ok, vamos lá.
Professora Vanja já deve estar entrando aqui conosco. Bem, sejam todos bem-vindos. Nós já estamos aqui, só aguardando a nossa palestrante de hoje, que é a expert de como cuidar dessas crianças, professora Vanja Terra. Obrigado a vocês que estão presentes conosco hoje. Convide seus amigos, clique nesse aviãozinho, porque hoje a nossa live promete, hoje está muito especial, com a presença. Boa noite, meu amigo Pedro, muito obrigado pela sua presença, fique conosco, porque hoje nós vamos estar com a especialista em educação infantil, psicopedagoga, professora Vanja Terra. Boa noite, Giovana Terra, muito obrigado também pela sua presença. Nós já estamos aqui apenas aguardando a sua maravilhosa, preciosa e espetacular mãe, professora Vanja Terra, que sem dúvida hoje vai falar conosco aqui e sem dúvida será uma bênção. E nós convidamos que você envie para os seus amigos, que vocês não possam perder essa live hoje, que ela está imperdível. Muito obrigado a todos que estão entrando conosco, e a professora Vanja sem dúvida já está a caminho, já entrou aqui conosco, está nos aguardando. Vamos só esperar o sinalzinho dela aqui, para que a gente então possa estar junto. Adail, você sempre está presente nas nossas lives, muito obrigado. Você sempre tem contribuído aqui conosco. Mais uma vez, fique à vontade, todos vocês façam os seus comentários. Nós previamente já temos várias perguntas, então a gente já tem perguntas selecionadas, nossos telespectadores. Enfim, tem sido uma experiência muito boa, cansativa, trabalhosa, mas muito gratificante de poder contribuir com vocês que nos assistem, e é muito prazeroso poder servi-los hoje mais uma vez. Então a gente já está aguardando a professora Vanja, que sem dúvida... Obrigado, meu amigo pastor Wanderson, o senhor também é muito querido, tem profunda admiração da minha parte também pelo seu trabalho, pela sua pessoa. E nós vamos aqui então convidar a professora Vanja, né? Só aguardando. Boa noite, professora Vanja Terra, tudo bem? Professor Licélio, tudo bem? Estou vendo aí que você está acompanhado da Renata e do Samuel, não é isso? Acertei o nome deles? Acertou! Olha aí, Samuel. Fala aí, quantos anos você tem? Prazer muito grande conhecê-los, viu, crianças? E a Renata, você tem quantos anos, Renata? 8 anos, e o Samuel tem 6. São filhos do pastor Nonato, e eu convidei hoje ele porque o tema é muito legal, muito bom. Professora Vanja, muito obrigado pela sua presença. Antes de começar, eu queria lhe falar que a gente faz da seguinte maneira. Depois das lives, nós temos o costume de baixar ela e postar no nosso canal, porque outras pessoas de outros estados assistem e comentam depois. Então, muitos provavelmente não lhe conhecem, mas vão lhe conhecer a partir de hoje. Para isso, eu gostaria que a senhora se apresentasse ao Brasil, porque outros estados vão assistir e já estão assistindo aqui conosco, já entraram. Então, eu gostaria que a senhora se apresentasse, inclusive, para o Samuel e para a Renata, que estão curiosos para saber quem é essa especialista em cuidar de criancinhas. Bem, professor Licélio, eu sou a professora Vanja Terra, membro da Igreja Batista Equatorial, aqui em Belém, professora do Seminário Teológico Batista Equatorial, a nossa querida FATEB, onde nós somos colegas de trabalho. Também eu trabalho como coordenadora numa escola internacional em Ananindeua, Amazon Valley Academy. É uma escola internacional, onde nós só estudamos lá
com a língua inglesa. E é uma satisfação estar aqui com você nesta noite. Eu sou casada com um homem maravilhoso, João. Tenho 2 filhos, o Giovanni e o Felipe. E tenho 5 netos lindos, maravilhosos. Então, eu tenho, assim, digamos que um pouco de experiência com crianças, né? Estamos nesse período com saudades, porque estamos afastados, mas logo, logo nós vamos estar juntos, brincando, contando histórias, fazendo arte, muita coisa boa a gente faz quando a gente está junto. E eu queria também dizer que é um privilégio estar falando com você, né? Queria parabenizar, aproveitar este momento para parabenizá-lo pelo seu livro. Eu estou sabendo que já era para ele ter saído, mas essa pandemia veio atrapalhar muita coisa aí. Mas logo, logo vai estar nas nossas mãos Paulo o Apóstolo, né? Eu estou assim bem ansiosa já. Olha aí! Pronto! Eu estou ansiosa para tê-lo em minhas mãos, esse material, e eu sei que logo, logo a gente vai estar. Então, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Professora Vanja, a satisfação é nossa, e a senhora que, inclusive, já foi minha chefe, continua sendo, porque a gente aprende todos os dias na sua companhia, quando a gente tem a oportunidade. E o tema, ele tem sido gerado muita expectativa, porque nós estamos vivendo um momento que nós precisamos cuidar dessas crianças, nós precisamos dar uma resposta a eles. E nós estamos trabalhando, inclusive eu trabalho numa escola, e estamos longe delas, só que nós sabemos que elas são o futuro das nossas igrejas, do nosso estado, do nosso país. E diante disso, nós temos algumas perguntas e nada, na minha opinião, ninguém é tão boa para falar desse assunto quanto a senhora, pelo seu nível não só acadêmico, mas pelo seu trabalho de experiência ao longo do tempo em escolas, em instituições. E, sem dúvida, vai contribuir muito com as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Então, eu já queria começar com a primeira pergunta. Eu queria que você pudesse fazer seus comentários. Obrigado pela presença de todos vocês. Clique aí no aviãozinho, mande para os seus amigos. A primeira pergunta diz assim: estamos passando mais tempo em casa, ou deveríamos passar. No entanto, muitos pais mudaram sua rotina fazendo home office, ajudando os filhos que estão estudando, outras talvez não estejam, e é uma situação nova que estão enfrentando. Então, como agir diante de todas essas mudanças que nós estamos passando nesse tempo? Professor, antes de eu responder a pergunta, eu já queria aproveitar para dar um oi para alguns amigos. Estou vendo aí o Flávio, que está lá dos Estados Unidos, prestigiando a live. Tem gente aí de Santarém, tem gente aí de Ananindeu, né? Estou vendo a Tayana. Então, vocês todos sejam muito bem-vindos. Realmente, nós estamos atravessando uma situação muito complicada, né? Muito difícil. Mas, com relação à pergunta que você nos faz, eu creio que essa responsabilidade dessa adaptação das crianças em casa, certamente é dos pais, né? O desejável nessa situação é que os pais eles já tenham sentado com os seus filhos, tido uma conversa com eles, explicado o que é que tem acontecido, né? Por que eles estão em casa, o porquê de não estar indo para a escola, o porquê de não estar brincando na casa com os colegas, o porquê de não ir para o clube, de não passear. Então, isso nós já estamos há quase 2 meses, né, de quarentena, então essa conversa eu quero acreditar que ela já aconteceu, que as crianças já estão cientes. Lógico, isso vai depender muito da faixa etária de criança que você tem em casa para entender aquilo que está sendo explicado. Agora, uma coisa assim que eu acho que os pais deveriam fazer era criar uma rotina com as crianças. Porque, veja bem, antes disso tudo começar,
as crianças elas tinham a sua rotina, elas acordavam pela manhã, elas tomavam banho, algumas, né? Tomavam banho, tomavam café, iam para a escola. Lá eles tinham o encontro, né, com professores, com os amigos. E agora, de repente, isso não está mais acontecendo. Então, os pais, eles poderiam, né, criar uma rotina também dentro de casa. E por que não? Né? Da mesma forma que eles havia acontecendo, os pais podem fazer. E a gente sugere que seja feito escrito mesmo no papel. Se for crianças menores, vocês podem fazer em forma de desenho, deitar, hora de brincar. Vai pegando figurinha, né? Hoje nós temos aí a impressora em casa que a gente pode imprimir e você pode escrever, se eles já forem maiorzinhos, coloca num lugar onde eles possam ter acesso. Enquanto coordenadora na escola, eu sempre sugiro para os nossos professores, no início do semestre e no final do semestre, para que eles façam os combinados com os alunos. Né? Para dizer o que é que eles podem fazer, o que eles não podem, o que eles podem mexer, o que eles não podem. Então, por que os pais também não fazerem isso dentro de casa? Né, depois dessa conversa, olha, vamos aqui combinar, vamos conversar juntos, porque é bom também que a criança seja ouvida, ela tem opiniões para dar, e aí você faz aquele seu combinado, coloca lá e vai seguindo aquilo ali, é uma orientação que a gente dá. Entendemos que esse momento, ele requer essa disciplina, essas regras, ou essas instruções, como vocês queiram nomear. Ah, professora Blanche, obrigado. Eu agradeço o povo aí de Mocajuba, de Goianésia, que estão presentes, amigos que já estão fazendo comentários, muito obrigado, continue conosco. E uma coisa que a senhora colocou, muito importante, porque parece que quando a gente vê crianças, parece que elas não têm o que nos ensinar. A senhora colocou muito bem a ideia de ouvir a criança. E, sem dúvida, ao ouvi-la vai nos ajudar, inclusive, a crescer como professor, como educador. E isso é muito importante, fazer uma rotina que antes não tinha. Essa ideia é muito boa e eu já estou colocando aqui para mim também. Uma outra pergunta: como você tem visto a atuação das igrejas em relação às crianças durante este período? Porque algumas escolas têm dado aulas online, algumas já estão de férias, e as igrejas, como têm se comportado diante de tudo isso? Como é que a senhora tem observado isso hoje, no nosso estado, principalmente? Eu disse, eu acho que a gente vai ficar nesse bate-bola, né? Antes de cada pergunta, eu vou ter que estar dando oi, dando tchau para o pessoal que está entrando aí. Pode fazer, à vontade, é exatamente E isso. eu gostaria de mandar um abraço para a tia Jo, que está aí nos assistindo. Um beijo para ela, para a Silvana, para a Cássia, para o Jovan. Tem uma turminha aí que está entrando e a gente está contente de estar vendo vocês por aqui. Agora, voltando para a sua pergunta, eu penso que todos nós somos pegos de surpresa, né? Nós não esperávamos por essa situação que nós estamos enfrentando agora. A maioria dos profissionais, das instituições como família, escola, igrejas, estão sofrendo esse impacto agora. Nós sabemos que algumas igrejas já há algum tempo já vêm transmitindo os seus cultos online, utilizando as plataformas que nós temos à disposição. Mas uma grande maioria não estava. Então, nós estamos nos adaptando, redescobrindo, pesquisando que melhor maneira atuar nesse período, descobrindo as ferramentas para suprir as necessidades que estão chegando até nós nesse momento. Mas nós temos acompanhado algumas igrejas que têm oferecido material e material de boa qualidade para as nossas crianças. Material como devocionais, material de leitura, pinturas, jogos, estudos bíblicos, histórias infantis
E a maioria desse material que tem chegado até nós, as igrejas, elas têm disponibilizado para que outras igrejas possam utilizar. Então, isso tem sido muito bom. E você pode também estar utilizando, né, esses meios para você interagir com as crianças, né, através das redes sociais, YouTube, Instagram, WhatsApp. Né? É lógico que nós precisamos ter na nossa mente que algumas crianças, elas não têm ainda a idade para estarem acessando certas redes sociais. Por isso, o acompanhamento dos pais é muito importante. É importante que os pais estejam lá olhando, vendo, acompanhando, mas em se tratando de conteúdos bíblicos, né, desde que seja adequado para a criança, a gente tem tido isso aí. E nós, na Igreja Equatorial, estamos também ainda nesse processo. Né? Nós temos uma equipe, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas que têm pesquisado, que têm trabalhado para que nos domingos, nas quartas-feiras, a gente tenha esse momento de comunhão, mesmo que seja de uma maneira virtual. E isso é importante. E eu, por exemplo, que sou da geração X, né, tão distante, né, eu estou também me adaptando com as novas tecnologias, porque eu não quero ficar para trás, diga-se de passagem. Então, a gente tem que buscar, tem que pesquisar, a gente tem que se adaptar com as lives. Eu, por exemplo, lá na Faculdade Batista, pensa na preocupação que eu fiquei quando o professor Samuel, nosso coordenador, disse assim: professora Vanja, eu gostaria de lhe pedir que a irmã começasse a gravar umas aulas para mandar para os alunos. E eu comecei a processar aquela informação, né, que ele me repassou de gravar aulas. Eu disse, vou gravar a aula. Aí eu comecei a pesquisar, falar com um, falar com o outro, pede orientação. Ah, tu pode gravar por esse aplicativo. Não, esse aqui é melhor. E aí eu tive que procurar, eu tive que buscar, saber, para ver, para fazer, né? Então, gente, na primeira vez eu ria sozinha, porque na primeira vez acho que eu fiquei falando uns 30 minutos para o computador sem estar gravando nada. Mas eu não desisti, disse, não, esse negócio vai dar certo. Eu vou treinar, eu vou ler, eu vou pesquisar. Pronto, eu já estou conseguindo fazer, gravar os vídeos, mandar. Então, eu penso que nós estamos nesse período e aquilo que a gente está aprendendo só vai acrescentar. Então, uma dica para a minha geração, não tenham medo. Vamos que a gente consegue, a gente vai chegar lá. Ah, certo, senhor Fernando. Obrigado. Olha só, pessoas de Mãe do Rio, Brasília, o pastor Francisco Helder, Abimael Brelas, só a senhora mesmo para trazer esse povo, para participar conosco. Falou em professora Vanja, ela arrasta a multidão, né? Isso que é interessante. Abraço a todos aí, continue com a gente. Obrigado. Uma outra pergunta, essa aqui é interessante, que até agradecer o Álvaro, que sempre está presente conosco. Ele que mandou essa pergunta. Falando em escola, alguns professores têm feito deste espaço um lugar de doutrinação ideológica. Quais estratégias podem ser utilizadas pelos pais para acompanharem o que seus filhos vêm aprendendo? Que pergunta, meu? Licélio vem me colocar em saia justa, né, Licélio? Mas vamos lá. Assim, o que eu penso sobre essa doutrinação ideológica nas escolas é que alguns padecem assim, numa enorme confusão conceitual. Por exemplo, de um lado, enquanto um grupo ou um determinado professor ele tenta externar ou expressar o que ele pensa com relação às convicções ideológicas que ele tem, pode ser um evidente atentado contra a liberdade de expressão. Mas, se ele está externando apenas os valores que ele cresceu ouvindo, que ele foi ensinado,
Aí cada um tem a sua forma de pensar, né? Então eu não posso ver isso como uma doutrinação, porque ele está apenas expressando a opinião dele, aquilo que ele pensa. Agora, por outro lado, se admitir que se estabeleça em uma sala de aula uma militância política ou partidária, aí sim, na minha opinião, está demonstrando um desvio da finalidade que é a proposta educacional da escola. Mas a gente sabe que para uma pergunta como essa, não caberia uma resposta tão simples. O importante é que os pais, eles mantenham um diálogo com a escola. Eu, como coordenadora, eu tenho percebido que, às vezes, nós temos muita dificuldade de trazer esse pai para o convívio da escola. Então, o pai precisa estar, ele precisa, não é, saber o que é que está sendo conversado com o seu filho, o que é que está sendo trabalhado com ele. E não basta, no início do ano, o pai receber aquela programação, aquele conteúdo que vai ser trabalhado na sala de aula, porque nós sabemos que no dia a dia, né, muitas coisas vão surgindo, coisas vão se apresentando para nós. E o pai, ele também tem aí uma responsabilidade muito grande, que é de conhecer a escola na qual ele vai colocar, ou na qual o seu filho faz parte, né? Ele precisa conhecer, saber quais são os eixos norteadores desta escola, para que assim ele possa analisar e tomar a decisão de matricular o filho ou não. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos numa escola confessional, cristã. Então, quando o pai ele vai conhecer a escola, ele passa por algumas entrevistas, né, com a direção, com a coordenação. Então, quando eles chegam até mim, eu procuro repassar para eles como é que nós trabalhamos. Olha, nós somos assim, a nossa escola trabalha desse jeito, nós temos culto toda sexta-feira, nós lemos a Bíblia. Eu não estou lá para pregar nenhuma doutrina, mas eu faço questão de dizer que nós estamos lá para pregar Cristo Jesus. E disso eu não abro mão. Eu queria abrir um parêntese, compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos lá, porque também nós temos um curso de inglês, que faz parte da nossa escola. Então, nós orientamos os nossos professores lá, talvez nós sejamos, vou aproveitar e fazer a propaganda, né? Talvez nós sejamos a única escola de línguas cristã. Então, nós orientamos os nossos professores para que, no início da aula, sempre que possível, que eles orem com os alunos, que eles falem com Deus. E, certa vez, uma aluna chegou até mim e disse assim, olha, eu gostaria que você pedisse para a professora X não orar mais dentro da sala de aula. E eu disse, olha, infelizmente eu não posso pedir isso para a professora. E ela fez alguns questionamentos, né? E eu fui pegar o nosso contrato e mostrar para ela que nós somos uma escola confessional cristã e que nós temos essa orientação. Então, por isso que eu digo que é importante o pai conhecer, o pai saber. Eu vou colocar aqui meu filho, aqui eu vou ter o que eu estou buscando para ele, é isso que eu quero, é dessa forma que eu quero doutrinar o meu filho. Eu penso que, partindo desse pressuposto, nós não vamos ter muitos problemas com relação a essa questão da doutrinação nas escolas. Poxa, muito obrigado. Eu estava acompanhando aqui os comentários. A professora, que inclusive foi sua aluna em mim, a Silvana, disse que ela percebe uma coisa que eu percebo, que os pais estão muito distantes da escola, e assim, ela colocou bem essa colocação de os pais participarem, irem na escola, saberem que os filhos estão estudando. Muito boa colocação, e a gente agradece os comentários dos amados irmãos e irmãs. A outra pergunta: alguns pais e avós também não estão acostumados a estarem com as crianças em casa o dia todo, e todo dia alguns tinham
escola, inglês, judô, natação, enfim, outras atividades. Mas agora eles estão lá, cara a cara. Que conselho, então, você, a senhora, daria para esses pais e avós que não sabem mais o que fazer, porque agora mudou tudo, né? Agora precisa se readaptar. Eu estou sorrindo porque alguns dias atrás eu recebi a foto de uma mãe e ela estava assim toda descabelada. Ela tem um cabelo negro muito bonito, fica assim em cima do ombro. Mas nesse dia, quando ela me mandou uma foto, ela disse: Vanja, olha a minha situação. Porque ela se olhou no espelho, lembrou de mim e bateu a foto. E ela estava com o cabelo todo desarrumado, o óculos descolocado, cara de cansada. Ela disse: é difícil. Ela tem 3 filhos em casa, com diferentes idades. Então, realmente é muito difícil esse momento agora que alguns pais estão passando, porque, querendo ou não, tem um irmão colocando que muitos pais eles têm terceirizado essa educação, né? E isso atrapalha muito. Mas eu também entendo que tanto as crianças quanto os pais, eles tinham uma rotina, né? Tem mães que trabalhavam fora e que hoje estão dentro de casa com os filhos. Tem pais que passavam o dia fora e hoje tem que fazer home office. E como? Não é trabalhar se o menino está correndo, se o menino está pulando, se o menino está gritando, o menino quer brincar, ele está ali preso, não tem para onde ir. Então eu sei que alguns já estão chegando assim numa fase de estresse. Alguns já estão... a ansiedade está tomando conta de algumas pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. A saúde mental, ela é muito importante. Na semana passada, nós recebemos um psicólogo que ele estava falando sobre ansiedade. Então, é muito importante. E hoje, com essa situação que nós estamos vivendo, tem aumentado muito o número de pessoas ansiosas. Então, nós entendemos que isso pode acontecer, que é possível. Tem gente levantando uma mãozinha, né, dizendo que já está ansioso. E nós precisamos ter cuidado com esse ambiente que nós estamos, né, vivendo. Nós temos que praticar a paciência, o que não é fácil. Aproveitar as oportunidades para ter um tempo de qualidade com o nosso filho, porque, veja bem, não adianta você, eu estou todo dia em casa. Mas de que adianta você estar o dia todo se você não tem um tempo específico para você sentar, para você conversar, para você ouvir? Por isso, eu vou buscar de novo a primeira pergunta, a questão da rotina. Porque o seu filho precisa entender que você precisa ter aquele tempo para o seu trabalho, mas que também você vai ter que reservar um tempo para o seu filho, para ensinar, para conversar, para orar, para ler a Bíblia com eles. Então, isso tem que ter um equilíbrio muito grande nisso. Agora, eu entendo que nem sempre vai ser tudo assim muito bonito. Eu entendo que falar é uma coisa, mas quando está acontecendo ali na prática, é outra diferente. Então, só sabe mesmo quem está vivendo e convivendo. Mas aí eu tenho uma outra dica para você, pai, para você, mãe, que não está sabendo como se controlar. Tem hora que você quer, né, fica estressado e você quer botar aquilo para fora. Né? Você precisa abrir o seu coração, falar com alguém, procura alguém. Se você não está conseguindo ter esse equilíbrio, a nossa sugestão é que você busque ajuda. Como é importante você ter alguém para conversar. Mas você pode dizer, professora, eu não tenho ninguém para abrir meu coração, não tenho ninguém para falar, não conheço ninguém, mas olha, nós temos pessoas que estão dispostas a nos ouvir.
né, em primeiro lugar, pedindo a orientação e a ajuda de Deus, que a gente não pode deixar isto em segundo plano. Mas depois de Deus, queridos, nós temos vários irmãos, né, que são terapeutas, coaches, psicólogos, e certamente eles terão todo o prazer de nos ajudar, de nos orientar, de nos ouvir, de nos dar um direcionamento para saber como nós devemos seguir, o que é que nós podemos fazer para que isso se torne mais leve, mais suave, porque para alguns tem sido uma carga muito pesada. E a gente entende isso. Ah, mas é filho, eu ouço, né? Ah, mas é filho, esses pais não querem responsabilidade. Não, eles estão agora com as responsabilidades duplicadas, talvez triplicada, não é? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender e ajudar. Então, se você sente necessidade de procurar essa ajuda e você não tem ninguém, você não conhece ninguém, você pode falar conosco, entre em contato, nós temos vários irmãos, amigos, pastores que são psicólogos, coach infantil, inclusive, que pode te ajudar, que pode te orientar, que pode fazer com que você passe esse período de uma maneira mais leve e mais suave. Obrigado, professora. Inclusive, um comentário de alguém que eu e a senhora conhecemos muito bem, que é a irmã Tayana, somos da mesma igreja, inclusive, ela diz assim: o papel da família é ensinar princípios, valores e fornecer segurança e proteção, mas agora fomos pegos de surpresa para ensinar disciplinas que muitas vezes não dominamos. Tem sido desafio. Sem dúvida, tem sido desafio para todos nós. E para mim, para ser bem sincero, eu ainda não sou pai, né? Mas eu sou professor. Eu lido direto com crianças. E eu agradeço a presença do irmão de Curitiba, que já entrou aqui alguns, outro da Angola. Enfim, muito obrigado. Uma outra pergunta, essa aqui eu estou ansioso para um. Oi, pode falar. Antes de você fazer a próxima pergunta, tem gente, a minha amiga Betânia, querendo descobrir quem é a mãe do exemplo que eu dei aqui. Né? Tem gente, acho que conhece, né? As pessoas são curiosas. Cuidado para vocês não fazerem mau juízo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, enfim, mas são várias pessoas, né, que estão realmente nessa situação, né, de angústia, de não saber mais o que fazer, como fazer, e a gente entende isso perfeitamente. Certo. Até a nossa diretora lá do colégio, Atos, a diretora Alessandra está conosco, eu agradeço também, porque ela também é da área e, sem dúvida, do interesse. Estamos nos aproximando do Dia das Mães, uma das grandes, se não a maior programação que nós temos no Brasil. E nas igrejas se faziam grandes festas, surpresas, café da manhã, culto especial, mas não estamos nos tempos. E agora dá para fazer alguma coisa nesse sentido. E aqui a gente gostaria de saber algumas sugestões que daria para a gente fazer em relação a isso. Realmente já é domingo, né? Dia das Mães. Se não me falha a memória, que tá bem pertinho aí. Eu quero crer, eu quero crer que a maioria dos nossos queridos irmãos já entende ou já entenderam que a igreja somos nós. O templo está lá. Quando nós tivermos condições de voltar, de retornar, nós retornaremos. Mas a igreja somos nós, independente de onde nós estivermos. Então, se hoje esse tempo é o tempo de estarmos em casa, né? E aqui eu já quero dizer que a Bíblia nos ensina que há tempo para tudo debaixo dessa terra. Então, esse é o tempo
que Deus separou para que nós estivéssemos em casa. Então, eu quero acreditar que onde quer que nós estejamos, as surpresas, as festas para o Dia das Mães, elas vão acontecer. Então, mães, não fiquem preocupadas. E eu quero até crer que vai ser até melhor do que era. Eu tenho certeza que vai ser especial, que vai ter surpresa, que vai ter café da manhã, que se não dá para sair no restaurante, que os maridos não vão deixar as mulheres cozinhar neste dia, vão comprar uma comida bem gostosa para degustarem ali em família. Eu também já imagino as crianças fazendo artesanato, coisas que eles podem fazer com as próprias mãos, fazer desenho. Criança gosta de fazer isso, não é, Renata? Não é, Samuel? Gostam de desenhar, gostam de pintar, então eles vão fazer também esse tipo de atividade. Olha, você pode fazer com que, pode pedir para as crianças gravarem vídeos no próprio celular, fala com o papai, papai, me empresta aí o teu telefone celular, eu quero gravar uma mensagem para a mamãe, vídeos, músicas, ou você pode fazer ao vivo, monta lá um palco na sua sala. Eu vejo tanta gente falando, faz a live, arrasta o sofá e faz uma festa para sua mãe, faz uma coisa bem, bem bonita, ora pela sua mãe. Então eu creio que as ideias não vão faltar, muita coisa vai acontecer e eu sei que vai ser especial, para as mães. Eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas. Então tem muita coisa para fazer. A gente não pode estar falando de tudo aqui, mas se você quer outras sugestões, fala com a gente, que a gente pode te orientar, a gente pode te sugerir, porque nós estamos planejando também, algumas ações, ajudando alguns professores. E falando em professores, com certeza eles estão pensando em alguma coisa para ajudar as crianças a fazer. Agora também, bom seria, como alguém falou logo no início da nossa live, que nós tivéssemos uma internet boa, uma internet adequada, porque às vezes nós nos propomos a fazer alguma reunião em família, como nós já tentamos algumas vezes, fazer reunião pelas plataformas que tem aí, mas a internet não ajuda muito, trava, cai, a gente tem que recomeçar, tem umas que tem tempo, se a gente quiser falar do tempo a gente precisa pagar, mas eu tenho certeza que no domingo todas essas ferramentas vão estar em alta e as mães não vão ficar sem festas. Ah, muito boa. Já até me deu uma dica como é que eu vou fazer para mim aqui. Está lá em Mocajuba e eu não Então, posso estar lá. tem que pensar, por isso que eu disse, grava um vídeo, faz a sua declaração de amor e manda para sua mãe. Pega aí o WhatsApp. E agora ele está com uma outra função, que você pode falar 8 pessoas ao mesmo tempo. Então, reúne a família. Às vezes a mãe não está perto de você, está longe. E olha, tem algumas mães que realmente elas estão, nesse momento, isoladas devido à pandemia, não estão no seu convívio. Então, a gente precisa dar um jeitinho de lembrar essas mães que estão distantes. Eu, graças a Deus, estou com a minha mãe bem pertinho aqui em casa, a gente está tomando conta dela e tem sido assim momentos agradáveis. Ah, obrigado. Professor, inclusive, você que nos assiste, alguns que não conhecem a professora Vanja, você pode segui-la no Instagram, eu não sei se ela tem Face, porque eu não tenho mais, mas se você quiser eu posso passar o e-mail dela depois e você pode entrar em contato com ela. Por quê? Porque ela pode ir na sua igreja depois, ela pode conversar com você, se marca, enfim, tem N fatores que a gente pode ajudar. Pessoal, eu sei que nosso tema de hoje é sobre... A senhora vai falar alguma coisa? Pode falar. Sim, sim. Eu ia dizer que, às vezes, a gente deixa de fazer algo
né? Porque a gente fica esperando pelo outro, né? Às vezes nós queremos encontrar já as coisas prontas, né? Mas põe a sua cabeça para funcionar, que eu tenho certeza que vai abrir e vai surgir muitas ideias, né? Era isso que eu ia dizer. Muito bom. E eu sou, Eu sei que você perguntou se eu tenho Face, eu te falei ainda agora que eu sou da geração X, então eu ainda tenho Facebook, eu tenho olha Instagram, só, eu estou nas redes sociais, é só me procurar Vanja Silva que você vai me encontrar lá. pronto, é uma benção. Inclusive, eu também estou aprendendo, o Pace é só por uma opção, mas muitas pessoas têm agradecido pelas lives, está dando trabalho, de entrar em contato, marcar, mas é com o intuito de abençoar a vida das pessoas. Sei que o nosso tema hoje é sobre as crianças, mas estou sabendo que a senhora é professora de adolescentes na Escola Bíblica Dominical. Então, gostaríamos de saber se você tem feito algum tipo de trabalho com eles e, se sim, que tipo de trabalho? Vocês têm conseguido alcançá-los, os objetivos? O Licélio é assim, né? Logo no começo, quando isso tudo parou, que nós não pudemos mais ir para a igreja, cada um ficou no seu canto, né, esperando, talvez nós não tivéssemos a ideia do tamanho, a dimensão do que seria essa pandemia que nós estamos passando agora. Então, foi assim muito, como eu diria, de uma forma muito pequena, foi começado um trabalho, um culto online. Então, começaram a acontecer lá na igreja, de manhã, o pastor, às 10 horas da manhã, o nosso pastor é o pastor Antônio Carlos Soares, e ele está dando estudos, né, com relação à vida de José. Estamos estudando José. E aí depois começamos no culto à noite. E aí foi assim, gradativamente, nós fomos nos adaptando a essa nova metodologia, né? O pastor lá, a gente de cá, algumas falhas acontecendo, que é normal, para uma igreja que não tinha ainda essa prática. E nós fomos assim com cuidado e a cada dia ir melhorando, procurando melhorar. E aí eu comecei a ficar inquieta. Eu disse, poxa, eu sou professora de adolescentes, né? O que será que os meus adolescentes andam fazendo nesse período? E aí eu comecei a me fazer muitas perguntas. Mas mesmo assim eu fiquei quieta. Digo, não, já está tendo culto pela manhã, já está tendo o culto à noite. Nós também temos lives todas as quintas-feiras. A gente tem feito live convidando pessoas para estarem conosco. Já conversamos com missionários da Espanha. Já vamos, na próxima quinta-feira nós temos uma outra live com a missionária Narimã. Nós temos trazido pessoas que têm somado conosco, né? Mas eu comecei a ficar com aquela inquietação, né, com os meus adolescentes. E aí, então eu falei com a nossa líder da EBD e disse, querida, eu estou com uma ideia, eu estou planejando fazer assim, 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 assim. Ela disse, Vanja, tinha que ser tu. Eu disse, não, porque eu esperei que alguém fosse fazer, né? Mas eu disse ainda há pouco que a gente não tem que ficar esperando alguém fazer. Eu só acredito que você não tem que fazer da sua cabeça. Ah, bora fazer isso. Não. Vamos pelos caminhos que tem que ser percorrido. Eu tive a ideia, o pensamento, levei até a nossa líder responsável e ela autorizou. Então, toda quarta-feira nós temos encontro com os adolescentes. Nós utilizamos uma plataforma e aí a gente pode conversar e a gente está fazendo assim. Numa quarta-feira nós temos estudos. Inclusive, um dos que nós trabalhamos com eles foi: estamos em pandemia, e agora? E é muito gostoso. Na outra quarta-feira,
nós fizemos gincana. Você já imaginou que adolescente do outro lado, fazendo gincana, caía celular, e era uma gritaria, porque a mesma coisa como a gente faz quando está perto, né? Vamos brincar de espada ao ar, pegue a Bíblia de vocês, e eles com a Bíblia, e eu dizia lá o texto da Bíblia, e eles rapidamente abriam a Bíblia para procurar, aí eu ofereci chocolate, brindes, eles se motivavam. Nesse dia nós tivemos 22 adolescentes reunidos. Então tem sido muito gostoso. Então a gente faz assim, numa semana, numa quarta-feira, o estudo, na outra semana a gente faz algo diferente, com jogos, com brincadeiras, inclusive amanhã, na quarta-feira, nós vamos ter, estou preparando uma surpresa bem legal para eles. Eu não digo logo, eles sabem que numa quarta-feira é uma coisa, na outra é outra. E a gente tem também recebido pessoas pedindo sugestões, orientações. Eu disse, olha, eu sou professora de adolescente, então nós temos trabalhado isso. E a gente está preparando uma surpresa bem legal para eles. E outra coisa que eu gostaria de destacar, não é só os adolescentes da nossa igreja que têm participado. Outros têm pedido, posso participar com vocês? Posso vir? Então, nós temos atingido outras pessoas. Né? Para esse que vai acontecer amanhã, um professor de adolescente de uma outra igreja perguntou, poxa, professor, eu gostaria de participar, de ver como é que está acontecendo. E eu disse, é um prazer ter você conosco. Me avisa que a gente vai mandar um link, porque como é que eu vou dizer não? Né? Eu não posso. Nós não podemos nos recusar. Tantas igrejas estão aí dividindo, compartilhando o material que eles têm produzido e nós temos usufruído desse material. Então, por que dizer não? Então, olha, tem sido uma bênção. Eu digo que tem quarta-feira que pega fogo. Então, quarta-feira vai ser muito legal, vai ter muita novidade. E assim, e tem mais uma. Eu tenho um filho que ele trabalha com essa... Ele é formado na área de TI. Eu digo que ele fica me inventando coisa, né? Porque assim como nós fizemos para os adolescentes, nós estamos agora preparando material específicos para trabalhar com as crianças. Então, nós temos muito material para trabalhar com as crianças. Inclusive, já vou aproveitar para fazer um outro parêntese aqui, nós somos representantes da AB Visual, aqui em Belém, que é uma editora que só trabalha com material para criança de várias idades, de várias faixas etárias. Um material bom, um material que você pode lavar, pode utilizar várias vezes. Eu tenho material já de muitos anos desse grupo, que é um material muito bom. E nós temos eles para várias idades. Então, agora, nós já começamos a gravar pequenos vídeos com histórias bíblicas para as nossas crianças. Né? E a gente está nesse plano piloto. Então, como eu falei, eu não estava acostumada com esse material. De ter que estar gravando, de estar fazendo isso ou aquilo. Mas houve uma necessidade e nós precisamos, né, aprender a manusear e não ter medo e ir à frente. Né? Então, agora a gente está nessa nova fase e eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar sabedoria para a gente fazer e melhorar a cada dia. Ô, professor, obrigado. Teve gente que falou assim, que já quer o material, outros disseram, colei, copiei a ideia, gostei. Eu, inclusive, peguei uma aqui, que sabe, eu vou fazer futuramente, que é uma gincana bíblica, uma live. Eu estou pensando aqui o que eu vou fazer. Gostei da ideia. Inclusive, Álvaro, ela respondeu a pergunta que você trouxe, depois você assista novamente para que você possa estar junto conosco na resposta que ela deu. E eu gostei dessa ideia, eu achei muito bacana. Professora, agora não está aqui, não. É uma pergunta minha. De teólogo,
por onde eu começo a ensinar as crianças? Exemplo, eu começo por uma história bíblica, por um personagem, por um livro, porque assim, tipo assim, eu sou teólogo, sou professor de teologia, então talvez até uma dificuldade. Por onde a gente deve começar? Quando a gente vai trabalhar com a criança no culto doméstico. Tipo assim, por onde eu devo começar que a senhora acha que a criança aprende melhor? E nesse aprendizado, eu me caracterizo, me invento, como é que eu devo fazer? Eu acho que essa é uma pergunta minha, que eu quero saber. O Licélio é assim, eu penso que nós que trabalhamos na área do Ministério Infantil, nós, lógico, temos a Bíblia como base. Agora, as crianças, elas são, para nós costumamos dividir as crianças em faixas etárias, tá? Então, se eu vou trabalhar com o maternal, as minhas histórias não podem ser longas, tem que ser histórias curtas. E, geralmente eu estou utilizando algum material com aquela criança ali. Conforme essas idades, essas faixas etárias, elas vão aumentando, nós também vamos aumentando o nosso tempo de contar história. Inclusive, nós temos um grupo no Facebook que acho que é dia 8, eu não tenho bem certeza, mas acho que é dia 8, nós vamos estar lá ensinando como contar a história de maneira criativa. Então, você pode utilizar tudo isso que você colocou, você pode utilizar materiais, você pode se caracterizar de um personagem bíblico, mas sempre nós começamos com a criança trabalhar sobre o plano perfeito. As crianças, elas vão entender aquilo que você vai passar para eles. Agora, a forma que você vai repassar esse conteúdo é que pode fazer uma grande diferença para a criança. Porque você precisa conhecer como é que é o aprendizado da criança, qual é o tempo de concentração que essa criança tem. E então você conhece seu aluno e em cima desse conhecimento que você tem, você vai ver que tipo de material você vai escolher. Então, nós começamos... aí, como você vai começar? Que tipo de material utilizar? Nós temos várias sugestões. Você pode começar lá com a história do início, como tudo começou, vai contar a história de Adão e Eva. Você pode trabalhar os profetas, você pode trabalhar... Eu digo assim, hoje a gente só quer contar a história de Noé, a gente só quer contar a história de Adão e Eva, mas tem outras, né, histórias da Bíblia, né, que trazem muitos ensinos e que você pode lançar mão dessas outras histórias. Mas para a criança, para você prender a atenção dela, para você trazer ela para perto de você, vale qualquer coisa. Agora, hoje em dia, o que tem me incomodado muito com relação às crianças é que, às vezes, aquele professor, aquela pessoa responsável que está trabalhando com a criança, veste uma roupa linda, colorida, bota uma tiara com flores no cabelo, se transforma. Mas na hora da lição bíblica, na hora de transmitir a palavra, não tem muita coisa, sabe? Não tem conteúdo. Então, é importante que a criança entenda, que ela conheça a palavra. Os cânticos que são cantados precisam trazer uma mensagem bíblica. Não pode ser só mensagem vazia, só para a criança pular, para a criança dançar. Não, os cânticos também têm que trazer verdades bíblicas para que eles possam aprender, para que eles possam crescer conhecendo a palavra de Deus. Excelente. Todo mundo foi surpresa, eu acho, para a senhora, mas todo mundo aqui agradecendo pela pergunta e também pela resposta, porque realmente veio a calhar, porque a gente tende a querer ensinar, inventar as coisas para a criança. Na verdade, não é inventar, é ensinar as verdades de uma outra maneira, uma maneira pedagógica, didática,
mas ensinar a verdade. E isso que é importante. Pessoal, nós temos 13 segundos. Vamos orar para encerrar. Obrigado a presença de todos. 8 Eu que segundos. Senhor Deus Pai, muito obrigado. Um Muito beijo obrigado para por tudo. você.